Estou ouvindo alguém falando, deve ser a Neuza. Quem é que está falando? Estou adorando, Ana Maria. Ei! A Indira é muito... Eu tô achando ela muito fofa. Muito fofa, fofa. Ela é muito lindinha. Vamos... Lindinha e competente, né? Exato. Isso que é o bom, lindinha e competente. Ai, obrigada! Vocês que são lindas. E uma linguagem fácil da gente entender. É importante, né? A gente precisa fazer a comunicação, ter certeza que a pessoa que está ouvindo está entendendo. E agora eu vou tirar meu som, senão eu vou levar a bronca da Zuleika, que a gente fala muito. Oi, tá me ouvindo? Zuleika, acho que seu microfone está desligado. Abriu, ok? Então, a gente faz assim, eu procuro trazer um profissional a cada 15 dias. O ano passado eu fiz isso desde março. Foi o que nos manteve, deixa eu abrir aqui, com a saúde mental em dia, porque eu trouxe profissionais para trazer informação e para acalmar a gente, porque a gente não podia fazer consulta, né? E aí foi muito legal o ano passado. Esse ano, o Murilo foi o primeiro profissional que eu trouxe há 15 dias atrás, e aí ele indicou você, e aí se você quiser indicar um outro profissional, é bem legal, que aí a gente continua trazendo informação para o grupo, né? Bom, vamos lá. Um farmacêutico pode nos orientar para a compra de medicamentos não controlados? Pode e deve, né? A gente tem uma gama de medicamentos que a gente chama de MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição. São aqueles que ficam do lado de fora da farmácia, sabe? Tá pro lado de cá, da gôndola, não tá do lado de dentro. Então, aquele lá, o farmacêutico, sim, tem obrigação até de ir conversar com o paciente, né? Porque não é para ser um comércio, não é para ser tratado assim. Mesmo que seja um suplemento, uma vitamina, a gente tem que alertar sobre os riscos, né? Não pode só vender e pronto, acabou. Então, sim, e mesmo como consumidor, peguei alguma coisa, não sei como eu uso, tudo, pode ir lá no balcão perguntar, porque ele vai ter que te informar. Que hoje não é tão comum. Antigamente, eu acho que aqui todo mundo é de antigamente, né? Só a Érica que não. E você, né, Indira? Mas, assim, na minha época, na nossa época, o farmacêutico era autoridade. Sim. Porque a gente não tinha muito acesso a médicos. Né? O médico era médico de família, mas... Alguém aí é de Atibaia? Morou em Atibaia quando era mais nova? Alguém? Não? Aqui a gente tinha o Durval farmacêutico. Sabe quando tinha seringa de vidro ainda, que ficava na latinha de inox, fazia lavagem de ouvido na farmácia? E eu lembro de eu pequenininha, indo com a minha avó na farmácia dele, que era estilo botica ainda, sabe? Com aqueles prateleiras de madeira, vidrinhos. Antiga, assim. Né? E eu ficava encantada com aquilo. Talvez tenha me influenciado na escolha da profissão, né? É verdade. Então, eu acho que essa pergunta é mais por isso também. Hoje, o farmacêutico meio que virou balconista. Né? A gente não tem o hábito de consultar um farmacêutico. A gente já vai com a receita, né? E foi o que o médico mandou, é que você compra. A não ser que seja assim, eu sou de São Paulo, então aqui em Jarinu tem alguns farmacêuticos que a gente conhece, que a gente confia, mas em São Paulo, difícil, né? Com tanta farmácia. E tem tanta rede, né? A rede não permite que você tenha esse tempo a mais. Hoje tem algumas redes que estão investindo em consultório farmacêutico. Aí existe
uma linha que a gente tem que traçar também, que assim, eu como farmacêutica, o conselho de farmácia vai me matar se ver esse vídeo, Zuleika. Eu como farmacêutica, eu sou contra a prescrição farmacêutica de medicamento. Eu acho que orientar a conduta médica, ok, né? Agora, prescrever, tem farmacêutico que quer prescrever antifúngico, quer prescrever uma série de medicamentos, só que assim, a gente não tem formação para dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico e prescreve é médico. Então, Sim. O conselho vai me matar, mas assim, eu sou uma farmacêutica que obrigo para não ocorrer a prescrição farmacêutica. Eu acho que cada um no seu quadrado, a gente se complementa, a gente consegue prestar uma assistência legal para o paciente, mas a gente não pode pegar isso para a gente não tem formação para isso. Legal. Essa pergunta aqui, na verdade, eu já respondi para a pessoa. Ela pergunta aqui qual a diferença entre rosuvastatina da farmácia e do posto de saúde. É que eu acho que houve aí um ruído na comunicação, né? Porque uma amiga tomava o da farmácia e a outra tomava o do posto, e ela achou que tivesse diferença. Por que não podia tomar, entendeu? Por que ela não podia tomar o mesmo? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Olha, assim como a gente falou de genérico, referência, similar, o que é importante, quando a gente toma um antihipertensivo, um hormônio para tireoide, essas coisas, sabe, levotiroxina, mulherada toda toma, porque todo mundo tem hipotireoidismo aí. A gente tem que habituar a, por exemplo, eu tomo, vamos supor, atenolol para o controle da minha pressão. Eu não posso ir hoje na farmácia, não é que eu não posso, mas não é coerente eu ir hoje na farmácia e pegar um atenolol da Medley, a semana que vem, o mês que vem acaba, eu vou e pego da EMS, no outro mês eu vou e pego um referência. Não é assim que funciona. A gente começou o tratamento com laboratório, é importante a gente manter, porque as boas práticas de fabricação para aquele comprimido, a gente vai ter, por exemplo, o tempo que ele é absorvido, metabolizado, excretado dentro daquele que a gente já está habitualmente tomando, é diferente do outro laboratório, né? Por mais que exista a receita do bolo, a quantidade de miligramas é a mesma, mas vamos chamar assim, a farinha que vai a mais para moldar o comprimido é diferente, né? A gente chama, eu falei farinha, mas o nome certo é excipiente, tá? Só estou falando numa linguagem mais acessível. Quando você pega a bula lá, tá lá, 25 miligramas de atenolol mais excipientes. Esses recipientes fazem a diferença de um laboratório para o outro. É a mesma coisa quando a gente vai bater um bolo. Se eu botar a farinha Dona Benta, pode ser que ele cresça mais do que se eu colocar a Renata. Ou se eu usar um fermento royal, vai crescer, não sei, né? Tem as diferenças nos seus recipientes ali. Então, começou um tratamento com determinado laboratório, determinado medicamento, ok, respondeu, tá bem, segue com aquele lá, não fica trocando muito. O que pode acontecer é que, às vezes, nos postinhos de saúde, nem sempre vem o mesmo, né? E aí é um problema de saúde pública, que daí o buraco já é muito mais embaixo. Mas aqui na nossa região, pelo que eu tenho visto, assim, acompanhado de colegas que trabalham em postos de saúde, que fazem a dispensação, é que se mantém um padrãozinho. Até porque nos pregões, onde a prefeitura vai comprar esses medicamentos, tem, olha, eu só quero o laboratório A ou B, eu não venha me entregar o C que eu não quero. Então, não tem muita oscilação assim, pelo menos não é para acontecer. Mas o que você está falando me fez lembrar, tem algumas pessoas que eu atendo, por exemplo, antidepressivos, que tem uma série de sintomas, principalmente no começo, né, até o organismo habituar. E aí, eu ganhei essa amostra, é o mesmo, só que é outro do laboratório, e toma, aí tem outros sintomas diferentes daqueles que estava tendo. Então, exatamente é o que você falou, por conta da farinha. É por conta da farinha. Normalmente né? Porque a receita do bolo é a mesma. Mas é que nem a gente divide receita aqui. Pode ser, eu sou uma negação na cozinha, não nasci para isso. Mas se alguém me der uma receita do bolo, se minha mãe me der uma receita de bolo, o meu vai ficar uma sola de sapato, e o da minha mãe vai ficar fofinho, e eu segui a mesma receita. É verdade. Vamos lá. Há contraindicações para chás? Sim, a gente falou de uso de medicamentos naturais, né?
Então, chás, cápsulas, que a gente vai, às vezes, em farmácia homeopática, que tem lá os tratamentos para emagrecer, para beleza, para dormir, para N coisas. A gente acha que não faz mal. Lembra, não é bem assim. Lembra da jararaca, né? Não é bem assim, não é porque é natural que não faz mal, pode ter interferência. Óbvio, né? Ele sozinho, não faço uso de nenhum outro fármaco, vou tomar um chá de melissa, ok, não vai fazer mal. Mas, né, quando a gente começa a misturar muitas coisas, aí a gente tem que olhar com mais cuidado. E as ervas manipuladas que a gente compra em cápsula, elas têm o mesmo efeito do chá in natura? Tem, até porque quando a gente compra a erva manipulada, dentro daquela cápsula, quem vai manipular, eu não sou de manipulação, tá? Eu só passei pela faculdade, assim, depois corri do laboratório. Mas, assim, a gente sabe a quantidade exata de miligramas que tem daquela erva dentro da cápsula. O chá já não, o chá te favorece, às vezes, colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, então acaba o manipulado sendo mais preciso. Tá. Quando temos que tomar vários medicamentos, qual o espaço de tempo entre um e outro? Quando o médico não fala, porque às vezes o médico diz, esse é pela manhã, esse é à noite, enfim. Quando não fala, você tem que tomar um por dia. Como é que a gente lida com isso? Também não tem milagre. Aí o farmacêutico vai saber te ajudar, porque depende muito de quais medicamentos você está tomando, né? No seu pool inteiro de medicamentos, o que você vai fazer uso? Então, a gente tem que pensar, tem interações medicamentosas, que foi quando a gente começou a conversar, que elas são contraindicadas e graves. Por exemplo, a varfarina, que é o anticoagulante, e a dipirona. Não interessa que você vai tomar a varfarina 8 horas da manhã e a dipirona 5 horas da tarde. Ela vai ter uma interação. Agora, se eu falar para você, eu tomo clopidogrel, vamos supor, infartei, tomo clopidogrel e AS. Se 2 horas tomar o AS e depois de 2 horas tomar o clopidogrel, ok, não vai ter problema nenhum. Juntos eles têm interação, mas 2 horas de separação entre eles não vai te causar nenhum problema. Então, varia muito de medicamento para medicamento, não tem uma regra. Então, na dúvida, procure um farmacêutico. Sim, a gente tem ferramentas que a gente consegue, tem até aplicativos hoje em dia que sinalizam, olha, isso é contraindicado, isso é moderado, então se você só separar 2 horinhas, tá ok. Mas a pessoa da farmácia vai saber orientar direitinho e qualquer coisa também eu estou à disposição. Legal. Homeopatia para tratamento de asma funciona? Amo homeopatia de paixão, amo. Já me tratei muito com homeopatia, é muito mais você acreditar naquilo, né? É totalmente diferente dos medicamentos alopáticos, que são que a gente compra a caixinha lá, né? A homeopatia, o princípio dela é tratar pelo semelhante. Então, se você tem asma, você vai fazer uso de um medicamento homeopático que te provoque, que seja o gatilho da sua asma, né? Óbvio que em concentrações muito diluídas, né? Ninguém é louco de te expor a um risco. Mas, sim, eu acho que praticamente, eu desconheço doenças que não possam ser tratadas com homeopatia. Óbvio, coisas crônicas, né? Tipo uma neoplasia, alguma coisa assim, precisa de uma intervenção maior, né? Às vezes, com terapias alternativas também ajudam, energia e tudo mais. Mas homeopatia, sim, para asma, eu acho que é um bom começo. Mas como preventivo, né? Também. Tem medicamentos na homeopatia que são para fases agudas, né? Não sei quem usa homeopatia no grupo, mas vocês já ouviram falar de beladona? Que é quando a criança tem febre, assim, você usa glóbulos de beladona, que é para fase aguda, a criança está tendo febre na hora. E tem medicamentos que são para fase crônica, né? Que já está estabilizada. Então, é uma asma que você não está lá na falta de ar, precisando da bombinha desesperadamente. Você consegue prevenir para você não ter a crise de asma. Eu adoro a homeopatia. Acho que é muito desmerecida no nosso país. Acho que deviam olhar com mais carinho. Né? Acho que deviam olhar com mais carinho. Normalmente a gente quer as coisas para ontem, então, principalmente quando tem criança em casa. Criança está lá com 37 de febre, dá Novalgina para ela, entendeu? Ninguém quer dar um remédio homeopático, esperar e tal.
Então, tem muito disso, é imediatismo, né? Exatamente, exatamente. Uma curiosidade, vocês sabem de onde é a belladonna? Não. Sabe aquela florzinha que chama dama da noite? Sério? Ela vem de lá. Porque antigamente as mulheres, aquela florzinha, ela solta um nectarzinho. E antigamente as mulheres colocavam aquilo no olho para dilatar a pupila e ficar bonita para os homens. Uau! A belladonna vem de lá. Achei aqui na chácara, viu, meninas? Olha lá. Mais uma prova de coisas naturais. Tá vendo? Indira, é confiável aferir pressão na farmácia? Confiável, óbvio, né? Toda farmácia passa por uma fiscalização e lá o aparelhinho de medir a pressão vai ter que ser fugiu a palavra, olha eu, Zuleika, com o meu branco do Covid. Eu trabalho com cognição, com estimulação cognitiva, viu? Ah, é? Nossa, tem hora que me dá um branco, vou até colar do meu calibrado. As meninas não estão entendendo nada, mas é que eu tive Covid e eu fiquei com sequela cognitiva, então eu esqueço umas palavras. Sim, ele é calibrado, ele passa por fiscalização e você vai poder aferir na farmácia sem nenhum problema. Desde que seja uma pessoa que saiba aferir também, né? Tem a pessoa também. Falando em memória, omeprazol compromete a memória? Adoro esse assunto, adoro. Omeprazol compromete a memória a longo prazo. Eu acho que é assim. Em 2013, saiu numa revista importantíssima de medicina que chama JAMA, que o uso de omeprazol, a classe terapêutica dele é chamada de inibidor de bomba de prótons. O uso prolongado desses medicamentos pode ser omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, todos esses zol aí da vida. O uso prolongado deles diminui a absorção da vitamina B12. Quando a gente diminui a absorção da vitamina B12, então assim, eu tomei o omeprazol, meu estômago não vai produzir o ácido clorídrico, tá? Então, ali você já vai ter uma diminuição da produção de, chama-se fator intrínseco, que é o que ajuda o organismo a absorver a vitamina B12. Quando diminui essa absorção de vitamina B12, ativa mais uma série de cascatas, que eu não vou falar um monte de nome técnico aqui, e isso sim pode causar demência, pode causar diminuição cognitiva. Então, a longo prazo, usando continuamente, pode causar sequelas. E o que eu queria falar muito disso? Aí, abre o áudio das meninas, Zuleika. Quero fazer uma pergunta. Já? Alguém já abriu? Alguém já faz a pergunta, e aí eu vou te fazer a última pergunta aqui, e a gente abre para a gente conversar, pode ser? Assim nós vamos pensando na resposta. Eu queria saber se alguém já comeu bolo de fubá e teve azia. Acho que já, né? A Dione levantou o dedinho que eu vi. Eu como sempre. E aí vou perguntar de novo. Quando, Dione, você come uma espiga de milho, você tem azia? Olha lá, não tem, você viu? Ela fez assim com a carinha que não tem. Aí você vai contar por quê, tá? Vou. Então, espera aí, deixa eu fazer outra pergunta que é a final. O medicamento Fixari e o Daflon, que são comprimidos grandes, a pessoa pergunta se ele pode ser fracionado. Porque às vezes a pessoa não consegue engolir, né? Assim, a indústria farmacêutica, ela investe milhões para desenvolver o comprimido da melhor forma possível. Então, assim... A pessoa vai lá e corta. Corta no meio qualquer comprimido. Então, acho que vocês já viram que existem comprimidinhos brancos, que têm aspecto enfarinhado. Tem comprimidos que são dragas, tipo Neosaldina, que recebe um revestimento açucarado, ele é brilhantinho, colorido. Tem cápsula, tem o Daflon, se eu não me engano, está escrito comprimidos revestidos na caixinha. Comprimidos revestidos é tipo assim, milhões de dólares que gastaram para fazer ele. Comprimidos, por exemplo, assim, Glifage, que é para controle de diabetes, Glifage XR,
milhões, pensem em milhões. Porque a indústria farmacêutica, ela investe nisso. Por exemplo, tudo que é XR é liberação prolongada. Então, o princípio ativo, ele está lá no meio, aí ele tem uma camadinha, aí vem mais um pouquinho, mais uma camadinha, mais um pouquinho, mais uma camadinha, entendeu? Então, é como se fosse tipo uma massa de lasanha, que tem o recheio e a massa, o recheio e a massa. Aí, por que faz isso? Para você poder tomar, às vezes, uma vez ao dia, porque vai gastar a casquinha, lá o seu suco gástrico, corrói a casquinha, libera um pouquinho do medicamento. Corrói mais um pouquinho, libera mais um pouquinho. Aí o ser vai lá e corta no meio. Perdeu todo o sentido. Não é para ser assim. Comprimidos que são branquinhos, que tem aquele cortezinho que a gente chama de suco. Eu não gosto de fracionar, eu prefiro que seja comprada a dose adequada. Por quê? Quem garante que se eu cortar um comprimidinho deste tamanico de 50 miligramas, vai ter 25 de cada lado? Ninguém garante que vai ter. A indústria fala, ó, nessa bolinha tem 50, mas ele não fala, ó, metadinha tá certinho para cada lado. Não é assim que funciona. Mesmo porque dificilmente você consegue cortar um comprimido por igual. Não vai cortar. Um dia você vai tomar 28, no outro você vai tomar 30 e assim vai. Aí depois vai falar que a culpa é do genérico e do similar. Não é, da sua faca. Mas assim, a indústria investe muito nessa tecnologia farmacêutica. E outra coisa que é importante também, tem medicamentos que a gente toma via oral, vai lá para o intestino, ele resiste ao suco gástrico, que é um ácido clorídrico extremamente forte. Se a gente usar ácido clorídrico para limpar o chão, vai corroer o chão, e é o que tem no nosso estômago. Então, assim, tem princípios ativos, né, fármacos que precisam passar pelo estômago sem ser metabolizados, sem ser absorvido, porque eles têm ação, eles vão ter que ser absorvidos no intestino. Então, assim, tem uma tecnologia farmacêutica por trás disso, não pode ser negligenciado. Tem gente que põe no pão e come, eu quero morrer com essas coisas. Comprimido gelado. Essa criatividade, quem usa muito são os cuidadores de pessoas com Alzheimer, que para você medicar uma pessoa com Alzheimer, você tem que pôr na banana, no suco, e aí não tem jeito. Mas não no nosso caso, né? Então, vamos tomar direitinho, né, gente? Quanto for possível, a gente toma, né? Então, é que tem comprimidos, Zuleika, que, por exemplo, não podem ser passados por uma sonda, que nem eu falei, que tem gente que tem sondinha lá do nariz que vai para o intestino. Então, você olha a bula, você fala, olha, não pode ser partido, mastigado. Só que, assim, ele não vai conseguir tomar por boca. Então, a única alternativa terapêutica de repente, abrir uma cápsula e passar pela sondinha. Porque é melhor que seja absorvido uma quantidade pequena do que não ser tratado determinado quadro. Só que dentro das condições que a gente tem, né, todo mundo saudável aqui, a gente pode engolir por boca, a gente vai engolir por boca. Põe um golão a mais de água, usa outros artifícios, mas não corta o comprimido. Ok, recado dado. Olha, antes de abrir aqui, então, é que as meninas do grupo estão me mandando perguntas aqui no celular. Se remédios que se tomam em jejum, por exemplo, remédio para tireoide, para gastrite, se eles podem ser tomados juntos ou se tem que dar um intervalo. Olha, o mais comum, assim, que eu me lembro é tipo omeprazol, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E levotiroxina, que pode ser o Purão, o Sintroid, tem vários nomes comerciais, né? Eles têm uma interação de nível moderado, então, assim, não vai ter grandes efeitos farmacológicos no organismo, sabe? Então, se você tomar, vai ter uma interação, mas que não vai te prejudicar. Okay. Agora, se for algum outro medicamento em jejum, aí a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Ok. E para encerrar, queria te contar um caso para ver o que você me diz sobre isso. A minha prima tomou a vacina contra o Covid e chegou em casa, não sei se não aplicaram adequadamente, e ela ficou com muita dor no braço. E aí tomou dipirona, apagou, foi parar no hospital. E aí acharam que era o efeito da vacina.
mas no fim descobriram que ela é alérgica à dipirona. Agora, E ela poderia... já tinha tomado dipirona outras vezes na vida. Tinha tomado a vida inteira, tomou dipirona, só que não tomou depois da vacina de Covid, né? Foi a primeira vez. Então, poderia ter tido aí uma interação ou nada a ver? Qualquer vacina, eu tenho uma história de vida muito semelhante à sua prima. Qualquer vacina, a gente está jogando um corpo estranho dentro do nosso sistema imunológico. Acho que o doutor Murilo, trabalho com o doutor Murilo, tá, meninas? Ele deve ter explicado brilhantemente essa questão da vacina para todo mundo. Eu, quando tomei a vacina de febre amarela, não nesse pico agora, que teve há 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, 3 anos, eu tomei quando eu tinha 10 anos e foi a mesma história. Eu cheguei em casa, tive reação da vacina, tomei dipirona e tive um choque anafilático por dipirona. Fiz uso a vida inteira de dipirona. Fui parar no hospital e tudo mais, foi bem grave, assim, no meu caso. O que acontece? A gente não tem o hábito, isso eu tô falando brasileiros no geral, tá? Lembra que eu falei da questão dos estudos de farmacovigilância, que os medicamentos continuamente estão lá sendo atualizados, as bulas e tudo mais? O que acontece? Peraí, deixa eu entrar no raciocínio. Às vezes a gente faz uso de um medicamento a vida inteira. E isso é muito característico de reação adversa a medicamentos, tá? Em 99,9%, a gente não apresenta reação alérgica quando a gente é exposto a primeira vez ao agente. Isso aí o corpo vai criando vou usar a palavra resistência, mas vai sendo sensibilizado ao longo de várias exposições. Então, é muito comum que a gente faça uso um dia de um fármaco que a gente habitualmente já usou e apresente uma reação adversa. Reação adversa é definida como uma reação que é nociva, não intencional, está em doses normalmente utilizadas, né, para tratamento, diagnóstico, então não é uma intoxicação por aquele fármaco. Então, isso pode ocorrer em qualquer momento da vida e normalmente não vai ser na primeira exposição do fármaco. Em relação à vacina, que nem eu tive a experiência com a vacina de febre amarela e tua prima com a vacina do Covid, a do Covid é tudo muito novo, mas a partir do momento que você já tem ali uma alteração de sistema imunológico, até para a produção de anticorpo, né, que você está recebendo lá, a vacina para você produzir anticorpo, sim, pode ter sido uma reação cruzada com essa vacina, sabe? Então, todo mundo tem que prestar muita atenção nisso, porque dor local é uma reação comum de qualquer vacina que a gente vai tomar. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? Que a gente nunca espera que... É comum isso. Até dentro de hospital a gente fala, notifica a reação adversa, porque o povo acha que não acontece, ou não é outra coisa. Porque eu sempre tomei, a história eu sempre tomei a dipirona, eu sempre fiz inalação com Berotec e me deu batedeira. Não é assim, a gente tem que notificar, né? É que aqui no Brasil a gente não tem, a população é outra, muito maior, mas a minha mãe mora em Roma, ela tomou a vacina agora, a segunda dose, e assim, ela ficou admirada que aqui a gente toma e sai andando. Lá não, são médicos que aplicam e tem que ficar lá por uns 40 minutos, 1 hora antes de ir embora, porque se der reação já está dentro do hospital. É o cuidado de... Não tem como fazer isso. Não, nem tem, né? Tudo bem que, assim, com o sistema de saúde que a gente tem, as campanhas de vacinação, tanto que a gente foi eficaz ao longo, historicamente, né? A gente conseguia vacinar milhões de brasileiros num curto espaço de tempo. Olha a poliomielite, olha a tríplice, olha a cachumba, olha inúmeras vacinas. Eu não sei o que aconteceu, que a gente deu essa vacilada agora com o coronavírus, né? Mas é porque lá também as indústrias, né, uma é alemã, né, não vou falar os nomes dos laboratórios, mas eles estão fazendo estudo de farmacovigilância, então eles estão em cima de notificar esses casos de reação até para que se torne mais seguro o uso no mundo inteiro. Então ele segura a pessoa lá para falar, olha, deu determinado piriri aqui, vamos notificar. Que é o que falta na gente aqui para qualquer medicamento, porque qualquer medicamento pode causar isso. Sabe? E a gente não tem o hábito, a gente não foi ensinado isso, estou falando nas diversas graduações da área da saúde, a gente não aprende isso, porque a gente tem
a notificação como caráter punitivo na nossa formação, sabe? Na nossa formação como ser humano. E aí não é bem por aí, né? A gente acaba negligenciando dados que são importantíssimos e que fariam a diferença na segurança de um grupo muito maior de pessoas, não ficaria restrito só a um paciente, por exemplo. Verdade. Olha, nós vamos cair novamente daqui a 9 minutos, então você tem 8 minutos para falar sobre o bolo de fubá, e aí depois a gente se despede, e caso as meninas tenham mais perguntas, elas vão me passar pelo WhatsApp. Ok, meninas? Então, fala aí. Eu vou só contar uma historinha para vocês que tem a ver com o uso, por exemplo, de omeprazol, pantoprazol. Acho que todo mundo toma, né? Tem dor de estômago, acorda de manhã, vai lá, põe o copão de café e toma omeprazol, lindo, maravilhoso, né? Então, o que acontece? Quando a gente chega no médico e fala, olha, eu tô com dor de estômago, queimação, azia, ele vai tratar o sintoma que você está falando para ele que você tem. Só que, às vezes, ele não vai tratar a causa. Eu não estou falando que é 100% dos casos, tá? Tem gente que tem esofagite, tem que tomar remédio e tudo mais. Só que o que acontece no nosso país, né? Na farinha de trigo, principalmente, no milho, esses produtos, eles são produzidos, ensacados e ficam em armazéns, né? Estocados por muito tempo. O trigo é feita a colheita e tudo mais. Até ir para uma indústria que vai fabricar um medicamento industrializado. E isso pode causar a proliferação de fatores alérgicos para a gente, consumidor. Por exemplo, o milho, quando ele fica lá, a farinha de milho, quando ela está dentro do saco no armazém, pode ocorrer a formação de micotoxinas, que são tipo fungos. Quando a gente ingere esses fungos, quando a gente come uma farinha branca de trigo, a gente está ingerindo, então, partículas que podem causar alergia no nosso organismo. E o que acontece? Nosso organismo inteligente, que né? Ele vai produzir histamina. Sabe quando a gente tem alergia e toma um anti-histamínico? É porque a gente produz histamina. Essa histamina, ela aumenta também a produção de suco gástrico, que é o ácido clorídrico. Então, o que acontece? Você come o bolo de fubá, que ficou lá o fubá ensacado no armazém, criou fungo, porque ele foi exposto à umidade, à temperatura inadequada. E aí você vai, come um pedacinho de bolo, depois de 20 minutos está queimando, está um dragão, assim, né? E é por isso que a gente tem a queimação. Só que é muito mais fácil, né? Muito mais cômodo a gente tomar o bendito omeprazol do que tirar esses alimentos ou reduzir muito o consumo desses alimentos. Incrivelmente, no Brasil, a gente tem uma legislação que permite a quantidade de partículas, né, alérgenos alimentares, e às vezes até partícula, pedacinhos assim, às vezes de perninha de barata, pelinho de rato. A gente tem a cada tantos gramas de farinha, a gente pode ter tantas partículas desses... Tantas perninhas de rato, né? Tantas perninhas por gramas de farinha. E, incrivelmente, no Brasil, a nossa legislação é tão frouxa que a indústria veterinária tem um cuidado muito maior. Então, assim, o boi, né, o gado, o cachorro, o que vai na ração deles é muito melhor do que na nossa comida, né? Que deveria ser ao contrário. Outro exemplo que eu tenho, quando você come banana, às vezes, muito madura, também dá azia. Alguém já aconteceu isso? Se deixar para comer a banana um pouquinho mais verde, não vai ter azia. Por quê? Porque a banana madura também aumenta essa produção, essa liberação de histamina, que vai aumentar a quantidade de suco gástrico e vai dar essa queimação. Tem gente que me fala, quando eu vou no quarto lá do hospital fazer anamnese, eu falo, toma água de coco, se hidrata, é saudável. Não, toma água de coco, me dá queimação. Mas você está tomando do coco verde, criatura? Ou você está pegando a caixinha azul lá no mercado e colocando no copo? Porque a caixinha azul tem um conservante lá dentro, que chama metabisulfito. A gente tem muita alergia disso. Isso também vai dar queimação. Tem gente que é alérgica a camarão aí? Fala, não posso comer camarão. Então, por que é alérgico a camarão? A culpa é do camarão? Não é do bicho. Quando o pescador tira o camarão do mar, joga metabisulfito em cima, para quê? Para ele ficar rosinha. Porque você quer ir no mercado, você quer ver o bendito do camarão
rosinha, vermelhinho. Você não quer ver ele cinza, pálido, a cor de Semana Santa, entendeu? Você quer ver ele como se fosse vivo. E aí você tem alergia ao metabisulfito. E aí o que você faz? Toma o omeprazol. Toma. Então, o que eu queria deixar de recado aqui, né? Se a gente excluir da nossa dieta ou minimizar muito o consumo desses alimentos, a gente consegue reduzir drasticamente o uso desses inibidores de bomba de prótons e vai reduzir, se não desaparecer, todos esses sintomas de queimação, azia, refluxo e tudo mais. E lembrem-se, o consumo exacerbado desse inibidor de bomba de prótons, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, eles causam a longo prazo demência. Então, é muito melhor a gente deixar de comer uma farinha, um alimento industrializado agora, do que a gente ficar com uma sequela que muitas vezes não vai ter muito controle, vai ter um final um pouco mais triste, né? Um pouco mais drástico. Então, tá nas nossas mãos a gente fazer as escolhas certas, né? Acho que é isso que eu quero contar para vocês. Olha, eu imagino, acho que eu posso falar pelas meninas, eu conversaria com você mais umas 2 horas. Ai, que delícia! Mas nós temos 3 minutos só, então eu queria, em nome do grupo, te agradecer pela sua disponibilidade, né? E pela maneira que você, assim, o carinho que você colocou, todas essas coisas tão importantes para nós, mas de uma maneira bem didática, né? E que eu, com certeza, eu acho que todo mundo aproveitou bem aqui a nossa roda. Pode ser que a gente te convide novamente. Ia adorar. Então, você já fica aí de sobreaviso. E caso você tenha também algum colega para indicar, né, de uma outra área. Olha, o doutor Vinícius já veio aqui, foi o primeiro, você sabe quem é o Vinícius, né? Sei, conheço ele. Tá, e a esposa dele também veio, a Rinara. Ela não conhece. Não conhece, então, do Novo Atibaia estou falando, aí o Murilo, o pai do Murilo já veio aqui também, que é o Renato, né, você deve conhecer. Não conheço o Renato. Não? Ele é vascular. Então, assim, só veio gente boa aqui, então tenho certeza que a gente vai te chamar de novo. Então, gente, a gente vai se despedindo, 1 minuto, vamos sair com dignidade para o Zoom não derrubar a gente. Fazer aquela cara bonita, porque depois eu pego uma foto aqui, eu tiro uma foto do nosso vídeo e mando no grupo e publico. Tá bom, Indira, muito obrigada, querida. A gente que agradece. Beijo, menina. Até a próxima. Tchau.